Tupã. Até porque amanhã, dia 26 de abril, é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Uma doença crônica, silenciosa, que já afeta 30% da população brasileira adulta, segundo os dados do Ministério da Saúde. Infelizmente, ainda muitas pessoas subestimam os efeitos da pressão alta. E isso, claro, pode gerar consequências bem graves. Para o nosso bate-papo de hoje, recebemos o médico Heron Rached, que é cardiologista e já está aqui com a gente. Seja bem-vindo. Tudo bem? Obrigado, prazer a gente participar aqui do seu programa. O prazer é todo nosso, até porque é um assunto super importante, né? Afinal de contas, a gente ouve falar muito que a hipertensão é uma doença silenciosa. Isso é uma verdade ou é um mito? É uma verdade. A hipertensão, na maioria dos casos, ela não se manifesta com nenhum tipo de sintoma. Alguns pacientes ainda apresentam dor de cabeça, alterações do ritmo de sono, mas as manifestações são muito poucas. Então, muitas vezes, a hipertensão é diagnosticada na verificação eventual da pressão arterial. Tá. E esse é o nosso grande desafio. Acaba sendo um achado clínico. Um achado clínico. Tá. Agora, vamos para entender direitinho como é que funciona, né? O que acontece no corpo, por que a pessoa desenvolve uma hipertensão e como é que ela se manifesta? Primeiro, muito importante a forma que você começou o programa, falando que 30%, ou seja, da população brasileira é portadora de hipertensão arterial. Muita gente, né? São 40 milhões de brasileiros portadores de hipertensão arterial. São 350 mil brasileiros que morrem anualmente por problemas relacionados à pressão arterial. Em decorrência da pressão arterial. Em decorrência da pressão arterial. Então, esse trabalho de conscientização, esse trabalho de mudança que o Brasil precisa fazer, de políticas públicas, ele é urgente. E a hipertensão arterial nada mais é do que uma doença do sistema cardiovascular, onde o paciente apresenta níveis de pressão, a sistólica acima de 14 e a diastólica acima de 9. A partir daí já é considerado ou 14 por 9 já é pressão 14 por 9 já é uma pressão alta leve. Tá. E daí nós temos algumas classificações de 14 por 9 até 16 por 10, ela é leve, 16 por 10 já é moderada, acima de 18 por 11 já é uma pressão importante. E qual a importância de tudo isso? Quanto mais elevado for o meu nível de hipertensão arterial, mais danos, mais prejuízo eu trago à saúde. Tá. Mais eu desgasto meus rins, mais eu desgasto meu coração, meu cérebro, meu pulmão. Então, tudo leva a um prejuízo de acordo com os níveis elevados de pressão arterial. Por isso a importância de tratá-la. Tá. Então, o que acontece na hipertensão arterial é que a força que o coração ele tem de exercer para empurrar, para mandar o sangue para todos os órgãos, ela passa a ser um pouquinho mais elevada porque existe uma resistência no vaso. O vaso ele fica um pouquinho mais enrijecido, um pouco mais endurecido. Então o coração precisa fazer uma pressão maior para vencer a resistência daquele vaso. E daí se caracteriza a hipertensão arterial. E uma série de fatores que nós vamos comentar no programa é responsável por esse endurecimento. Então não é uma doença que começa no coração, mas ela sobrecarrega o coração e faz com que ele tenha que trabalhar com mais intensidade. Ela começa no sistema cardiovascular. Tá. O sistema cardiovascular é um sistema fechado, onde o coração é a bomba e os vasos, ele compõe todo o sistema de ida de sangue aos órgãos e retorno de sangue dos órgãos ao coração. Tá. Então, ele é um sistema fechado. Então, a hipertensão é uma doença do sistema cardiovascular que pode levar prejuízo a outros órgãos. E o que pode trazer a hipertensão para a vida da gente? Ela pode ser multifatorial? Ela é uma doença multifatorial. E por isso que muitas vezes as pessoas, por exemplo, elas fazem atividade física, elas seguem uma dieta, então elas acreditam que não tem hipertensão arterial e por isso nunca verificam a pressão. E de um dia para o outro ele é surpreendido com nível elevado de pressão arterial. Mas em geral, existe um aspecto genético, você falou muito bem, multifatorial. São vários fatores que levam à hipertensão arterial. Então fatores genéticos, fatores ambientais como estresse, tabagismo, alcoolismo, obesidade, colesterol, diabetes, consumo de sal. Só para você ter uma ideia, e nós vamos falar um pouquinho mais na frente, o consumo de sal do brasileiro dependendo da região do Brasil, chega a ser 5 vezes o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Meu Deus, é muito grave! E o sal... É muita coisa. E você bem lembrou, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. O sal que está escondido nos alimentos que a gente comumente leva para dentro de casa e o quanto de sal a gente está consumindo. Assunto importantíssimo logo mais. E quando nós ingerimos o sal,
quando ele cai na circulação, quando ele entra na circulação, ele determina que as artérias elas fiquem mais rígidas, mais endurecidas. As artérias elas têm uma propriedade de distender, ou seja, relaxar e contrair, até para acompanhar o movimento do coração de contração e relaxamento. Só que quando você ingere bastante sal, esse vaso ele fica rígido, então o coração ele precisa bombear com mais força para conseguir levar sangue até todos os órgãos, né? Então, o sal é um dos grandes vilões, é um problema de saúde pública que nós precisamos gerenciar para combater a hipertensão arterial. Então, o sal é um dos causadores dessa rigidez arterial. Um dos principais causadores. Que coisa. Agora, esses hábitos, né, que a gente precisa ter para deixar um monte de doença longe da gente, não só a hipertensão, hoje em dia a gente acredita que não é mais uma questão opcional, é quase que uma obrigação, é um compromisso que a gente tem que ter com o corpo, né? Cuidar da alimentação e praticar atividade física. Com certeza, já que a parte de, por exemplo, o traço genético, aquela herança familiar, nós não temos como mudar. Tem alguns fatores que a gente não tem como mudar. Idade, na proporção que nós temos mais idade, a hipertensão é uma doença de faixas etárias mais elevadas, mas ela pode estar presente no jovem. Nas crianças também estão tendo mais pressão alta, né, hoje em dia? Sim, até porque ela acompanha a obesidade. E hoje nós temos uma taxa de obesidade do Brasil em torno de 20%. Então, a hipertensão e a obesidade andam praticamente juntos. Nós temos 30 milhões de brasileiros acima do peso. Quando nós atingimos uma faixa etária em torno de 40 anos, 2 em cada 1 brasileiro é portador de hipertensão arterial. Ou seja, metade da população brasileira praticamente é portadora de hipertensão arterial. Então, idade é uma coisa que nós não podemos controlar, nós não podemos remover. A genética nós não podemos remover. O estresse também é extremamente difícil de você controlar. Então, tem uma série de fatores que você não controla. Mas, do outro lado, temos uma série de fatores que nós podemos controlar. Como você bem falou, a dieta, a atividade física, o sono. Você sabia que o ronco é importante, ou seja, ele é um dos principais vilões também da hipertensão arterial? É mesmo? Quem ronca pode ter mais possibilidade de desenvolver hipertensão? Sim, com certeza. Uma das grandes causas. Muitos pacientes, na hora que nós tratamos o ronco do paciente, nós eliminamos os antihipertensivos, os medicamentos antihipertensivos. Só. Gente, que importante essa informação. Então, se você tem um parente que ronca, avisa, olha, vai ao médico, trata o ronco, que tratando o ronco você vai estar evitando a hipertensão arterial. A gente costuma ouvir bastante a respeito da hipertensão, que ela, por ser uma doença silenciosa, quando ela dá algum tipo de sintoma, quer dizer, já sobrecarregou alguma outra estrutura do corpo, pode ser tarde demais, quer dizer, já pode ter trazido alguma outra consequência muito grave para a vida dessa pessoa. Quais são essas principais consequências, doutor? Uma das principais consequências e uma das primeiras consequências que a hipertensão traz, aqui nós temos o modelo de um coração. Eu vou abrir esse coração, aqui a aorta, ó, a artéria principal do coração, certo? Nós estamos apresentando e nós vamos abrir esse coração aqui e mostrar o coração por dentro como ele é. Ah, que interessante. E olha que interessante. E aqui nós temos as cavidades do coração, o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito. Vamos levantar só um pouquinho. Aqui, isso, ó. Aí dá para ver melhor. Legal. Certo? Obrigada. Ventrículo esquerdo, ventrículo direito, átrio direito e átrio esquerdo. E como o coração ele vai exercer uma força maior para conseguir bombear o sangue, esse músculo aqui do ventrículo esquerdo, ele é o primeiro a sofrer um espessamento. Ele engrossa. E a hipertrofia, que é o nome que a gente dá a esse espessamento, ele é um dos fatores principais para a causa de infarto e acidente vascular cerebral. E o infarto é como se uma parte do coração não quisesse mais trabalhar. Exato. Por quê? No infarto, nós temos o entupimento, né? Nós temos a obstrução, essas são as artérias coronárias que levam o sangue para o coração e quando existe a hipertrofia ventricular, nós temos uma maior possibilidade de haver obstrução nessas artérias, levando ao aparecimento do infarto. O infarto nada mais é do que a morte do tecido. Né? Deixa de seguir, ou seja, determinada área do músculo do coração deixa de receber sangue e aquela área ela morre. Então isso é caracterizado infarto. Tá. E uma série de fatores, como nós falamos, diabetes, hipertensão, colesterol, a própria obesidade, que ela cria um estado inflamatório crônico, né? É responsável pelo infarto e pelo acidente vascular cerebral. E além do coração, outras estruturas também podem sofrer com a hipertensão? Os rins. Muitas vezes, o rim é outro órgão silencioso. Então, às vezes você passa anos
com hipertensão arterial e acredita que o seu rim está bom porque você está urinando bem. Porém, quando você vai fazer um exame, você vê que perdeu 30%, 40%, 50% da função renal. E quando você vai perdendo a função renal, você está alimentando o quadro hipertensivo também. Porque o rim é importantíssimo para o controle da pressão arterial. Então, se eu tenho um rim danificado, se eu tenho um rim prejudicado pela pressão arterial elevada, eu vou ter mais um fator que vai colaborar para a perpetuação, para a manutenção da hipertensão arterial. O fígado também sofre bastante com isso. As artérias, um dos grandes problemas que nós temos é que quando a pressão arterial está elevada, essa artéria aqui, principal do coração, que é a aorta, ela pode sofrer dilatação e até romper, causando situação que pode levar o indivíduo à morte súbita. Então, o cérebro é outro órgão que sofre com a hipertensão arterial, podendo levar os acidentes vasculares cerebrais isquêmicos. A hipertensão arterial também pode determinar o aparecimento de arritmias, que podem levar à formação de coágulos, que podem, esse coágulo, se deslocar até o cérebro e fazer também um acidente vascular cerebral. Então, assim, é uma constelação de fatores, uma constelação de prejuízos, que às vezes medidas simples, como controle da dieta, controle do consumo de sal, é importante nesse tratamento. Gente, que assunto importante. Você falou com relação aos acidentes vasculares cerebrais, né? Dor de cabeça pode ser um sintoma de pressão alta? Alguns pacientes apresentam cefaleia como sinal de hipertensão arterial, porém, muitas vezes você atende pacientes com níveis de pressão de 20, 22 e não sente absolutamente nada. Não sente dores de cabeça, não sente cefaleia, não sente enxaqueca, não sente falta de ar. E outros pacientes com níveis até menores que 15/10, eles já sentem dores de cabeça, já vomitam, ou seja, já tem uma riqueza de sintomas muito maior. Agora, tem como tratar e curar a pressão arterial? Dependendo da faixa etária, a chance de, não de cura, mas de você postergar, de você deixar a hipertensão arterial para uma faixa etária mais avançada, ou seja, no indivíduo de 30 anos, que ele é obeso, e ele trata a obesidade, ele tira um fator de risco. Muitas vezes, eu consigo tirar o antihipertensivo do indivíduo que tratou a obesidade. Você consegue postergar. Exatamente. Lá para o futuro. Lá na frente, se ele tem um traço genético hipertensivo, ele pode manifestar. Ele pode manifestar, mas não necessariamente ele vai manifestar. Uma coisa muito interessante, os pacientes que são submetidos à cirurgia bariátrica, ou que fazem o tratamento de obesidade de alguma forma, ou com medicamentos ou com dieta, nós conseguimos retirar esses pacientes do tratamento com antihipertensivo. Então, isso é muito comum. Não raro, o paciente vai para a bariátrica, 2 meses depois, a pressão dele normaliza. E o controle da pressão arterial, então, para quem está com a pressão alta, com a medicação, esse controle é feito facilmente? Nós temos disponível no Brasil vários medicamentos que são eficazes no tratamento da hipertensão arterial. Alguns pacientes, mesmo em uso de 4, 5 classes diferentes de medicamentos para hipertensão, eles se mantêm ainda hipertensos. É o que a gente chama de hipertensão resistente. Mas nós temos também algumas outras formas e estão desenvolvendo moléculas muito importantes para o tratamento da hipertensão arterial. Então, o futuro ainda é muito promissor. Que bom. Olha que assunto importante, que papo ótimo que a gente teve aqui. Obrigada, doutor. Te agradeço muito, viu? Porque, realmente, com esses números que foram apresentados aqui, é para a gente ficar com a anteninha ligada, sim, tomando cada vez mais cuidado com a saúde, prestando muita atenção na alimentação. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, inclusive, com relação a esse excesso de sal que está presente na nossa alimentação. Mas eu já deixo aqui agradecimento ao Dr. Heron Rached, que você faz contato através do Instagram no @Dr. Heron Rached. @Dr. Heron Rached, você vai escrever com H, o Heron, tá bom? E Rached com CH e D mudo no final. Tá bom. Obrigada, doutor. Até a próxima, foi ótimo, viu? Muito bom.